O título da mensagem de hoje é Vivendo o Extraordinário pela Fé. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 11 e 12. Está escrito assim na Nova Versão Transformadora. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos. Não terceiriza, não fique esperando que outros façam o que você e eu temos que fazer. Pare de esperar dos outros o que é com você. E trabalhando com suas próprias mãos, conforme instruímos anteriormente. Cada um de nós tem que fazer aquilo que foi chamado para fazer. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver, e vocês não terão de depender de outros. A gente fala muito, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos o pecado e o embaraço tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ok, e isso fala sobre cristianismo, não é uma ilha, ninguém tem nada com a minha vida. Cristianismo é sim, os outros têm a ver com a minha vida. Eu preciso ser sal da terra e luz do mundo. Sal não faz diferença dentro do saleiro, luz não faz diferença em um lugar que ela não brilha, não traz diferença para o ambiente. Nós fomos chamados para trazer diferença para o ambiente onde estamos. Nós fomos chamados para viver além daquilo que tenta nos barrar, nos bloquear ou nos limitar. E Paulo diz, olha, que vocês tenham como objetivo viver uma vida tranquila, que vocês trabalhem com as próprias mãos, que cada um faça o que foi chamado para fazer, para que os de fora, olhando para vocês, sintam vontade de ser como vocês. Os de fora, os da nossa família, que ainda não servem a Jesus, os que convivem conosco, os que estão começando a se aproximar. A Bíblia mostra que quem conhece Jesus, passa a amar a Deus acima de tudo. E passa a amar o próximo como a si mesmo. Então ele se importa com o seu relacionamento com Deus e com o seu testemunho diante do próximo. Aqui Paulo está dizendo sobre a vida comum. Trabalhar e dar bom testemunho. Gente, isso é algo extraordinário? Vou perguntar de novo. Gente, isso é algo extraordinário? Precisa de algum milagre para a pessoa trabalhar naquilo que ela foi chamada? Por exemplo, eu posso fazer e faço alguns negócios e tal, mas eu fui chamado para pregar o evangelho. Eu fui chamado para viver do altar, viver ministrando, e estou aqui no altar. Tenho lutas como você, tenho batalhas como você, mas estou aqui fazendo com as minhas mãos o que fui chamado para fazer, porque senão responde diante de Deus a minha negligência e trava a minha própria vida. Trabalhar com as próprias mãos, procurar dar um bom testemunho, é extraordinário? Não. Vida comum, vida normal, o que está ao nosso alcance. Antes de falar do extraordinário, eu preciso falar do ordinário, do comum, do normal. Porque eu não vou falar disso hoje, mas talvez nas próximas semanas. Quem quer viver o extraordinário? Alguém quer viver o extraordinário de Deus aqui? Coisas extraordinárias, excepcionais de Deus? Então você precisa suportar e superar. Diga comigo, suportar e superar o ordinário, o comum. Quando eu falo ordinário, tem gente que tem medo, antigamente falava aquele ordinário. O comum. A Bíblia disse, você e eu nos cansamos correndo com homens que vão a pé. Correr com alguém que também corre igual você, é comum ou extraordinário? Comum. Que dirá quando você tiver que competir com aqueles que vão a cavalo? Alguém já leu isso na Bíblia? Alguém já leu isso na Bíblia? Que é isso? Se nas coisas comuns da vida nós amarelamos, desonramos a Deus, como é que nós dizemos que vamos dar bom testemunho quando vierem os grandes desafios? Se não honramos a Deus, nem na escolha das prioridades da nossa agenda, como é que queremos viver as grandes manifestações de Deus? Gênesis capítulo 17, eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada, ARA, o verso 2 apenas. Presta atenção, por causa de uma palavra eu vou ler na ARA. E aí eu falo para você, na NVT é parecido, mas tem uma palavra diferente. Põe aí para mim, por favor, cadê? O Gênesis 17, 2. ARA. ARA. Eu comecei falando até da versão para não dar problema, e dei o tempo aí. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei o quê? Como? Extraordinariamente, ou grandissimamente.
Mas eu peguei aqui na RA por causa dessa palavra. Deus está falando com quem? Alguém imagina quem é a pessoa que está recebendo a promessa de Deus em Gênesis 17? Quem? Abraão. Abraão, eu vou fazer algo tão grande, que poderá ser chamado de extraordinário. Lembrando que o povo de Deus, o povo hebreu, o povo israelita, o povo judeu, tanto já fragmentado, dividido, Judá, Israel, ou hebreu, todos eles, sempre foram conhecidos por gerar muitos filhos. Então, aparentemente, fazer a sua descendência crescer não é extraordinário para a cultura daquele povo. E quando você for a Israel, nós vamos junto, em nome de Jesus, você vai ver lá que, irmãos, é uma brincadeira, só um trocadilho, tem mais criança que gente. Para todo lado que você olha, é criança, bebê. A coisa mais comum lá é você ver um casal indo lá para o muro, indo lá para Cidade Velha, Jerusalém lá, tal, a parte central. E aí vem uma mãe empurrando um carrinho duplo, 2 crianças no carrinho, uma pendurada aqui atrás, outra pendurada na frente e 2 ao lado. Isso é comum. É comum, é normal lá. Mas por que Deus está dizendo sobre ser algo extraordinário? Primeiro, porque Sara é estéril. Segundo, porque a promessa vai se cumprir na velhice de Abraão. Terceiro, porque Deus vai desafiar Abraão a crer nele, sacrificando o próprio filho. A gente não sacrifica o nosso tempo para oferecer um culto a Deus. A gente não sacrifica nossos desejos, apego ao dinheiro para honrar Deus em tributos. A gente não sacrifica o nosso ego para pedir perdão a alguém, para amar alguém, para interceder por alguém. Enfim, tantas coisas que a gente não sacrifica e a gente quer viver o extraordinário de Deus. A gente vê alguém que está vencendo, a gente fala, eu quero. Uma vida extraordinária é uma vida pós sermos bem-sucedidos no comum e no ordinário. E aí eu peguei no dicionário o significado das 2 palavras, ordinário e extraordinário, dicionário comum. Peguei algumas aqui, não peguei tudo, mas o que importa para a gente? Adjetivo. Extraordinário e ordinário pode ser qualificado como adjetivo ou substantivo. Vamos começar aqui no ordinário. Adjetivo, que se encontra facilmente em muitos lugares. Banal, comum, corrente, trivial, usual, vulgar. Que não se salienta, que se faz, que funciona ou que se repete normalmente. Tudo isso, ordinário. Que acontece muitas vezes, que tem qualidade inferior. Aquilo que é de todos os dias, o que é frequente. Aquilo que não se distingue, não se destaca. Isso é o ordinário. Nós precisamos disso na nossa vida? Claro que sim, o que se repete todo dia eu preciso acordar, eu preciso dormir, eu preciso me alimentar, eu preciso tomar banho, não é só de sábado. Eu preciso orar. Orar todos os dias deveria ser para nós ordinário, comum. Colher fruto de orações extraordinário. O que é colher frutos de orações? Tem coisas comuns, mas tem coisas que nós vamos... Meu Deus, só Deus pode ter feito isso. Mas porque eu suportei e superei o ordinário, a vida comum. Eu fui aprovado no comum. Quem está entendendo? Extraordinário. Olha aqui. Não conforme ao ordinário ou ao costume. Olha só. Não era comum uma mulher na idade de Sara dar à luz. Não era comum Deus pedir para alguém sacrificar um filho. Deus é contra isso, absolutamente contra. Deus não queria a morte de Isaac. Deus queria mostrar o coração de Abraão. Tem coisas que você e eu estamos preocupados se Deus quer tirar de nós. Na verdade Ele quer revelar o nosso coração, é só isso que Ele quer. Porque Deus não tem interesse em tirar nada de mim e de você, a não ser aquilo que é ruim mesmo. Isaac, no caso, não era algo ruim. O que Deus queria era revelar o coração de Abraão. Alguns pedidos ou algumas ordens de Deus para nós, que vêm só para revelar o nosso coração. Quantas vezes você perdoa alguém que, aos olhos naturais, fala, não merecia? Quantas vezes você fez algo que você pensou, nem deveria fazer, deixa se virar, deixa se arrebentar? Quantas vezes eu e você deixamos de ir, fizemos algo por causa da nossa consciência com Deus, por causa do nosso amor,
a Deus é isso. É dizer: Deus, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Se prepara, porque essas sementes tocam o coração de Deus de forma extraordinária e consequentemente trarão para nós colheitas extravagantes e extraordinárias pela fé. Toda vez que Deus, que a vida, que as circunstâncias, que a sua carne, que as suas emoções, que as pessoas à volta, que a economia, que a perseguição, que o que for, te desafiar a viver pela fé e a enfrentar os seus desafios, entregando algo extraordinário, mas por causa da sua consciência com Deus, faça isso, porque a tua colheita será extravagante e extraordinária. Creia, não conforme ao ordinário ou ao costume, anormal, atípico, incomum, inusitado. Um dia Abel disse: vou fazer uma oferta para Deus, inusitado, que ninguém fez. Um dia Deus falou para Noé: vamos construir uma arca, porque todo mundo disse que Noé construiu a arca sozinho. Ele construiu sozinho? Quem construiu com ele? Deus. Ele não sabia nem como que era o projeto. Deus deu o projeto para ele. Deus foi falando como fazer no passo a passo. E irmãos, ninguém tira da minha cabeça, quem fortaleceu, renovou as forças de Noé, quem encorajou Noé todos os dias foi Deus. É o mesmo que está me encorajando você. Coloca mais uma madeirinha que a sua família vai entrar nessa arca. Bate mais um prego. Não para agora, porque está chegando o dilúvio aí, irmão. É só olhar o que está acontecendo no mundo. O dilúvio está chegando. Eu e você não vamos ficar adormecidos, anestesiados. Nós vamos construir a arca de salvação, porque a nossa família precisa ser alcançada. Essa manhã nós estamos construindo algo extraordinário. E eu continuo. Quem mais continua? O que mais que é extraordinário, que acontece poucas vezes, que é raro? Eu vou profetizar. Só para quem crê. Só para quem crê que nessa casa tem profeta ainda. Essa semana, quando? Essa semana você vai ouvir alguém dizer: é raro abrir uma exceção, é raro resolver em tão pouco tempo, é raro ter um resultado assim, é raro mudar o diagnóstico desse jeito, é raro fechar um contrato desse jeito, é raro escolher alguém como você, mas é seu, é com você, é raro, mas é para você. É para você, é para mim. Nós passamos 2 anos aqui de pandemia. O proprietário do prédio diz: pastor, não se preocupe com o aluguel. Foram mais de 220 mil reais que o proprietário do prédio semeou nessa igreja. O maior semeador dessa casa nem congrega aqui com a gente. Mas eu vou falar além do glória a Deus. Mas aí a gente não... Irmãos, me perdoem, mas eu vou falar. Zé Paulo, quanto que foi a semeadura domingo passado à noite? R$184? Nós não estamos entendendo ainda. Nós não estamos levando a sério. Que a nossa postura e o nosso posicionamento diante das batalhas é que faz a diferença na nossa vida. E, irmãos, eu não estou pedindo para mim não, a gente tem aluguel em atraso. A gente tem contas a pagar. Mas nós vamos pagar. Ainda falei hoje para a pastora, falei: Linda, você já me viu alguma vez deixar de honrar? Não vou deixar. Já coloquei casa, já coloquei carro. Não tenho problema de colocar o que for preciso. Mas Deus nunca me desamparou. O que me preocupa é às vezes pregar e ver tão poucas pessoas também se moverem em fé. Isso me preocupa. E eu não estou falando por dinheiro, não vou levantar nenhuma oferta hoje aqui, não vou fazer nada disso. Mas me preocupa. Me preocupa. A gente às vezes acreditar mais numa nota que está no nosso bolso do que numa palavra que Deus pôs no nosso coração. Me preocupa. Me preocupa a gente ler sobre heróis da fé que não tiveram a própria vida, como a Bíblia diz, como preciosa, mas preciosa era a palavra que receberam de Deus. E tantas pessoas que começaram tão bem, fervorosas. Tem gente, irmão, que domingo estava aqui de ponta a ponta e tal. E de repente, é um domingo sim, um não, um sim, 2 não, um sim, 3 não. Onde está a nossa fé? Tem gente que tem fé no seu trabalho. Onde está o seu e o meu coração? A Bíblia diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Olha a carga horária que eu e você aplicamos em coisas, e olha a carga horária que a gente aplica a Deus.
onde vai estar a nossa fé? O mundo vai tentar bombardear a gente para a gente realmente sucumbir, para a gente se entregar, para a gente desistir, desanimar. Mas Deus sempre vai ter uma palavra, no íntimo, no secreto, na vida de comunhão da igreja, no altar. Deus sempre vai ter uma palavra que nos move do ordinário ao extraordinário, do comum ao raro. E essa semana eu vou ouvir, e tem mais gente que vai ouvir. Isso é raro, mas é para você. Mas não é porque eu estou falando aqui bonitinho, é porque tem gente aqui que vai se posicionar em fé, custe o que custar. Como está nosso posicionamento de fé? Para ouvir sobre isso é algo raro. É comum alguém, um proprietário de um prédio, nem congrega na igreja, isentar. Eu não fiquei pedindo, pelo amor de Deus, nada. Ele disse: eu entendo o momento, pastor, fica tranquilo, depois a gente conversa. E eu fui ficando assim, falei, depois a gente conversa, vamos ver como que vai ser isso aí. Porque ele pode virar e falar assim, tá vendo esses 12 meses, esses 18 meses, esses 20 meses? Então nós vamos fazer agora um parcelamento, pastor, esquece aquilo, te ajuda, e vamos fazer o seguinte, volta a pagar só daqui um mês ainda. Irmãos, eu já ouvi tantas vezes, raro, na minha saúde, na minha vida espiritual, emocional, financeira, familiar, eu vou continuar ouvindo, que Deus continua fazendo aquilo que é raro. Mais alguém vai? Que acontece poucas vezes, raro, muito grande, extraordinário, também é sinônimo, também o significado é muito grande, colossal, descomunal, enorme, excessivo, imenso. Lembrando que a palavra de hoje é vivendo o extraordinário pela fé. Quem sabe já deveria estar dando glória a Deus, amém, isso é para mim. Que se destaca, ou que impressiona pelas suas características especiais, assombroso, esplêndido, estupendo, excepcional, notável. Que é publicado ou editado fora do horário ou da frequência normal. Exemplo, edição extraordinária, extra. Que não estava previsto ou não era esperado. Alguém olha e fala assim, não estava previsto abrir mais uma vaga, mas eu não sei por que a vaga é sua. Não estava previsto ter esse encaixe, não estava previsto, não estava. Ah, irmão, tem gente que, como a Lu falou, vai dar fila, vai brigar aqui para segunda, terça, quarta, domingo, vir contar o seu testemunho. Porque quem é sábio não vai perder nenhum desses dias, porque eu não vou passar fome 3 dias, eu vou me consagrar a Deus, para Deus mudar a história de quem vier aqui esses 3 dias. Eu vou renunciar à minha carne, eu vou moer minha carne, me consagrando ao meu Deus, para os céus se abrirem e Deus derramar fogo, poder, resposta aqui nesse lugar. E quem levar a sério vai sair daqui com resposta. Diz ainda que vai em missão especial, exemplo, embaixador extraordinário, enviados extraordinários. Gente, isso aqui é dicionário comum, mas vai cair tudo na Bíblia, porque nós somos embaixadores de Cristo, enviados a esse mundo para ser sal da terra e luz do mundo. A gente não foi enviado aqui a esse mundo para dançar como eles dançam, agir como eles agem, se vestir como eles se vestem. Nós somos enviados a esse mundo para mostrar para as pessoas que estão aqui que é melhor voltar para Jesus logo, porque o dia do juízo final, o dia do acerto de contas está chegando, está cada hora mais perto, e tomara que a gente consiga alcançar muitas pessoas. Tomara, Deus abençoe que cada um de nós tenha 1, 2 mais para Jesus no domingo que vem, no dia do amigo, para clamar junto e salvar pessoas para aquele grande dia. Fomos enviados para isso. Fomos enviados para desfrutar sim do melhor dessa terra, mas desfrutar o melhor dessa terra é testemunhar Cristo nessa terra, mesmo em meio às nossas dores e aflições. E ainda aquilo que não se faz habitualmente. É isso. Essa é a palavra de Deus para começar a nossa semana. Ah não, irmão, eu não sei você, mas meu coração está queimando, e não é porque eu não tenho luta não, você não faz ideia do tamanho das minhas lutas. Você não faz ideia. Não, pastor, porque a tua vida é fácil, você é pastor. O senhor não sabe como é que está a minha saúde. E você acha que na saúde também não tem problema? Tem batalhas. Não, pastor, mas é que o senhor não sabe como é que está a minha vida emocional. E você acha que a gente não tem um bombardeio de emoções? Viver o ministério é montanha-russa. Não, pastor, mas é que o senhor não sabe como é que estão as minhas finanças. Ô, irmão, você quer que eu fale das minhas ou da igreja? Deus tem prosperado, Deus tem suprido. Como Paulo disse, sei, tem abundância e padecer necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Fui moço, já sou velho, como diz o salmista, mas nunca vi o justo desamparado, nem sou descendência mendigar o pão. Ninguém está passando necessidade em casa, mas estamos passando lutas e vencendo e honrando o nome de Jesus em cada uma delas. Estava conversando esses dias com um amigo, e ele disse, olha, eu passei por uma situação que eu tive que deixar o meu nome sujar. Ele mora numa mansão. Ele tem fontes de renda altíssimas. Mas ele disse, eu passei por uma situação, e estou passando ainda, ore por mim, preciso das suas orações. Graças a Deus, meu nome está limpo. Eu prezo muito pelo meu nome. Até um pouco tempo atrás, Deus mexeu comigo e falou, cuidado, esse prezo pelo meu nome pode estar virando uma idolatria, então calma, não significa que vai deixar sujar o nome não, pelo amor de Deus, irmãos. Estou dizendo que às vezes a gente começa a falar muito, é que eu sou muito organizado, glória a Deus, mas cuidado para não virar uma idolatria, um orgulho, uma soberba. É que eu sou muito isso, é que eu sou muito aquilo. Eu preciso ser muito obediente a Deus. Eu preciso ser muito temente a Deus. Eu preciso ser muito dependente de Deus, mais Ele menos eu. Antes que Ele permita quebrar, ou Ele mesmo quebre, para eu voltar a depender dEle. Quem está entendendo? Quando Deus falou aquilo comigo, eu falei, Senhor, já entendi o recado, misericórdia, é o teu nome, não o meu. Ó, Senhor, antes que seja necessário eu perder o nome, para lembrar de quem eu dependo, não é do bom nome. E engraçado que eu acompanho muito, e até trabalho com coisas de milhas, e vende passagem, faz isso, faz aquilo, e cartões, então eu preciso ter um bom nome, crédito. E nessa época o meu score no Serasa tinha baixado de 914 para 800 e alguma coisa, 870, depois 834, eu fiquei indignado, revoltado. Tem um monte de gente que fala, eu queria ter esse score, e eu fiquei indignado. Depois que eu acertei minha oração com Deus, sabe quanto que bateu o meu score agora? Nunca tinha visto meu score assim, 1000 é o máximo. Pastor, mas o senhor deve ter um monte de bens. Eu tenho. Bem-aventurado é aquele que... Bem-aventurado, está em Mateus, meus bens estão todos em Mateus 5. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Eu e você temos muitos bens, irmãos. Quando a vida tentar dizer que você não tem bem algum, abra em Mateus 5 e leia, bem-aventurados, pacificadores, os mansos, bem-aventurados. Irmãos, Deus não quer tirar o Isaac de você. Deus quer saber se você tem coragem de entregar o Isaac para Ele. Isso é extraordinário. A gente pensa sobre vivendo o extraordinário pela fé. Hoje é o dia de eu receber. Não, é o dia de eu entregar a minha alma, minha vida de forma extraordinária, de forma extravagante, como talvez eu nunca tenha entregue até hoje. Talvez a gente tenha entregado a Deus só aquilo que não nos desafia. Só aquilo que não nos tira da zona de conforto. Mas Deus nos chamou hoje para uma entrega mais intensa. E o Espírito Santo está bradando aqui no meu coração. Quem você precisa perdoar e você nem percebeu, faz tanto tempo. Feche os seus olhos um instante. Pai, em nome de Jesus, traz a minha memória e a memória dos meus irmãos. Quem precisa perdoar alguém? Quem precisa recomeçar? Quem precisa rejeitar uma lembrança ruim, um episódio ruim da sua vida, para poder construir na rocha? Construir na rocha é construir além do que está vendo, vivendo, sentindo. Meu Deus, mostra para esse meu irmão, para essa minha irmã, para mim, para cada um de nós, onde o nosso coração negou entregar algo ao Senhor, negou liberar perdão a alguém, negou depender de Deus, negou viver pela fé, negou viver, ainda que seja, como Paulo disse, as aflições como bom soldado de Cristo. Ah, Senhor, revela o nosso coração a nós mesmos, porque nós temos o costume de querer sondar o coração alheio. Mas eu te peço nessa manhã, revela o nosso coração a nós mesmos. Só assim poderemos nos examinar a nós mesmos, para comer desse pão e beber desse cálice, para nos alimentarmos da Tua palavra, para darmos testemunhos do Teu poder. Queremos nos examinar. Revela o nosso coração a nós mesmos.
e nos ajuda a entregar no teu altar aquilo que por tanto tempo retivemos. Uma postura religiosa, uma postura negativa, pessimista, uma postura desorganizada, irresponsável, desonrosa, amarga, enganadora, indiferente, omissa. Perdoa-nos, Pai, e nos ajuda a entregar no teu altar as desculpas que nos fizeram deixar de servir a casa que nos serve a cada culto, as desculpas que nos fizeram deixar de servir a família que nos estendeu a mão, seja biológica, seja emocional, seja de fé. Eu oro em nome de Jesus para que corações se quebrantem nessa manhã e a glória do Senhor desça sobre nós e faça diferença em nossa vida para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Entrega de verdade teu caminho ao Senhor, confia nele e deixa ele fazer tudo mais. Para de entregar e tomar de volta. Para de voltar a querer ter o controle e ficar estudando desculpas, justificativas. Deixa eu pensar como eu posso dar uma desculpa para continuar sendo assim. Não, eu tenho justificativas para viver o extraordinário de Deus e eu vou viver pela fé. Mais alguém está comigo? Olha o que diz Eclesiastes capítulo 3, vamos seguir. Eu creio que Deus já falou bastante com muita gente hoje aqui. Essa palavra já clareou a semana de muitos de nós aqui, amém? Eclesiastes capítulo 3. Versos 1 e 2 está escrito assim: há um momento certo para o quê? Tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo também de colher. Gente, tudo tem o seu tempo certo. Tudo tem o seu tempo determinado. Inclusive nascer e morrer, isso é normal. Isso é ordinário, é comum. Põe para mim o primeiro tópico e presta atenção nisso. Primeiro tópico, por favor. Deus está presente, Ele não visita de vez em quando. Ele está presente na vida o quê? Comum, ordinária e também no extraordinário. Pastor, eu tenho vivido mais de vida comum e é normal. Milagre é algo extraordinário. Se toda hora eu e você estamos precisando de milagre, ou a gente está enfrentando uma grande guerra e talvez seja um momento específico da vida, ou a gente vem fazendo muita lambança e a gente precisa toda hora de um milagre para corrigir as lambanças da vida. Porque precisar de milagre toda hora, a vida inteira, não é normal. Nós lemos lá, 1 Tessalonicenses, aquela vida comum. E agora temos momentos sim, momentos que algumas provas, algumas batalhas vêm. E a gente precisa viver de milagres. Não, pastor, mas o senhor não vê a história de José? José foi um milagre atrás do outro, foi. E depois que ele passou a governar o Egito? Depois que ele passou a governar o Egito, gente, você vê José passando por um monte de aflição e precisando de um monte de milagre depois disso? Não. Ele passou uma temporada, uma sequência de guerras, de batalhas, precisa de um milagre aqui, precisa de um milagre aqui, um milagre aqui, um milagre aqui, um milagre aqui. Foi aprovado. Agora entrou numa vida abençoada. A gente não pode viver a vida inteira precisando de milagre, 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 milagre. Porque ele é extraordinário. A gente precisa viver a vida comum e saber que Deus está lá também. E quando precisamos de milagres, saber que Deus também está ali. Ele é o Deus. Mas, como lemos em Eclesiastes 3, versos 1 e 2, tudo tem o tempo certo, há momento certo para cada coisa, inclusive nascer e morrer. Mas vamos dar uma olhadinha em Hebreus capítulo 11. Eu ia ler Gênesis 5, mas vamos no Hebreus 11, eu gosto do Hebreus, irmãos, me inspira muito. Verso 5, diz assim, pela fé, Enoque foi levado para onde? Não, para onde, gente?
para o céu, sem ver a... Mas tudo não tem um tempo determinado? Não há momento de nascer e momento de morrer. Mas Enoque foi levado para o céu sem ver. Poderia falar de Elias, mas vamos ficar no Enoque, tá bom? Sem ver a morte. Ele desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Ô pastor, Deus podia tanto fazer isso comigo, eu não quero ver a morte, Deus me leva. Então presta atenção na sequência. Porque antes de ser levado por Deus, ou seja, como é que ele se credenciou para viver o extraordinário de Deus? Como é que ele se credenciou para não ver a morte? Porque antes de ser levado, ele era conhecido por o quê? Agradar a Deus. Mas vamos lá em Gênesis 5, vamos também, vamos lá. Alguém aqui quer ser conhecido por agradar a Deus? Não, pastor, eu quero viver agradando a Deus, sabe? Eu não vou agradar a minha carne, eu não vou agradar o meu ego, eu quero agradar a Deus, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça e tal. Opa, isso credenciou Enoque a não ver a morte, a viver o extraordinário de Deus. Gênesis 5, verso 22. Não, vamos ver o 21, porque aí pega também da genealogia. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em o quê? Comunhão com Deus. Na Almeida vai dizer que ele andou com Deus. Hebreus vai dizer que ele agradou a Deus. Aqui na Nova Versão Transformadora diz que ele teve comunhão, ele viveu em comunhão. Com quem, gente? Com Deus por mais 300 anos. Mais 300. Ou seja, quantos anos que ele viveu em comunhão com Deus? 65 mais. Lembra, gente, do verso 21? Aos 65, Enoque gerou Matusalém. Depois disso, ele viveu mais 300 anos em comunhão com quem? Quando Deus começa a te abençoar, você continua em comunhão com Ele? Gerou filho, realizou-se. Deus, agora não dá para ir no culto, porque eu tenho que curtir a minha vida. Aí Deus fala, joia, curta a sua vida até chegar ao seu próximo abismo, sua próxima tempestade, seu próximo deserto. Aí você clama a mim, né? O homem que viveu o extraordinário e não viu a morte, mesmo depois de abençoado, escolhi estar com Deus, do começo ao fim. Irmãos, é uma decisão pessoal, a decisão de cada dia, de tudo. Mas eu, Rogério, não consigo me enxergar, começando e terminando o meu ano, que não seja na igreja, adorando, honrando, entregando, recebendo, agradecendo a Deus por tudo que Ele faz. Eu acho que não tem nada que me cativa mais do que estar aos pés daquele que me põe de pé todos os dias. Não, pastor, mas eu não tenho direito de passear, deve, não é tem direito, não, deve. Mas eu acredito em Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo determinado. E alguns tempos, eles são para marcar território espiritual, inclusive. É o meu jeito. Aqui, eu abri um parênteses bem bacana. Digo eu, não o Senhor. Digo eu. Cada jornada, cada etapa, cada construção, cada realização da sua e da minha vida, tem Deus do começo ao fim? Enoque andou com Deus 65 anos, gerou Matusalém, que vai ser o homem que mais viveu na terra. Se você quiser fazer um quiz bíblico, procura Israelzinho que ele está fazendo, irmão. O Israelzinho do nada vira para você e fala assim, quem foi que subiu nos carros de fogo assim, no redemoinho e tal, e foi para o céu? Vai, fala. Não, quem foi que comeu o fruto proibido? Não foi um só não, foram dois, hein? Foram dois. Ele vai que vai, irmãos. Esses dias ele pegou meu pai. Vamos ver, você está lendo a Bíblia. Aí daqui a pouco ele fez uma pergunta que ele não lembrava a resposta. Quem foi que matou um monte de gente? Aí a gente falou, pai, essa é nova. Essa não estava no repertório, porque ele pegou o Marcelão também umas semanas atrás. Marcelão, você precisa ler a Bíblia, Marcelão. Precisa ler a Bíblia, Marcelão. Eu fiz até uma live na hora. Aí nós ficamos olhando, eu falei, quem que ele está falando, gente? Tem tanta gente que matou tanta gente. Aí ele vai daqui, vai dali, daqui a pouco ele falou, esqueci também. Aí ele olhava para mim, para a pastora. Eu falei, filho, não dá para eu te ajudar, eu não faço ideia do que você está falando.
lembrei. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. Ele. É o Saulo, vovô. O Saulo perseguia, ele já pôs na conta do Saulo um monte de morte. Mas ei, ele andou com Deus. Gerou seu filho Matusalém, que foi o homem que mais viveu. Olha como que heranças espirituais são muito sérias, gente. E por esses dias a gente deve falar, amanhã, terça ou quarta, eu vou falar sobre isso. Heranças espirituais são algo muito sério. Enoque deixou para Matusalém uma herança de longevidade com Deus. O homem que mais viveu na Bíblia, Zé Paulo, foi filho do homem que não morreu na Bíblia. Não, eu vou dizer de novo, tem gente que não entendeu. O homem que mais viveu na Bíblia foi filho, recebeu uma herança do homem que não morreu na Bíblia, Ananias. Ananias falou, eu também não morri. Ele continuou em comunhão, ele continuou agradando a Deus. Cuidado com aquilo que seduz os seus olhos e faz você deixar de agradar a Deus para agradar a sua carne. Cuidado com aquilo que te abate de tal forma que você não resiste e não decide, eu vou agradar a Deus e não a mim mesmo. Paulo entendeu e disse que ele cresça e eu o quê? Mais importante é obedecer aos homens do que a Deus. Aliás, obedecer a Deus do que aos homens. Sai, diabo. O Israel já fala, errou, papai. Mais importa obedecer a Deus. Nós estamos escolhendo isso. Enoque viveu em comunhão com Deus por mais quantos anos? 300 anos. E teve outros filhos e filhas. Eu e você vamos viver uma semana extraordinária e vamos continuar andando com Deus, em comunhão com Deus, e vamos ter outras bênçãos e outras bênçãos e outras bênçãos. Isso era uma época, irmãos, que tinha muito a conquistar. Então quem tinha muitos filhos conquistava mais. O que é isso, irmãos? Uma temporada de testemunhos e milagres extraordinários está sendo estabelecida sobre nós. É a visão que Deus deu para o mês de julho. Quem está se movendo em fé vai viver. Eu creio nisso, mas alguém crê? Em um tempo, aí alguém vai dizer, era fácil nos dias de Enoque. Não era não. Enoque recebeu um legado espiritual ruim. Gerações anteriores, desde Adão, se corrompiam, e quem decidia andar com Deus, como foi o caso de Abel, era morto por inveja e perseguição. Mas o Enoque, ele mais ou menos disse assim, eu não tenho nada a ver com quem fez bobagem. Gente, talvez eu fale amanhã, ô Espírito Santo, talvez amanhã eu fale esse negócio de heranças espirituais, provavelmente, e vou mostrar para vocês o peso de quando Noé foi nomeado, o peso de antes de Noé e depois de Noé. Que é isso, pastor? Se Deus permitir, amanhã eu prego isso. Amanhã 8 da noite. Por que Enoque não viu a morte? Por que Enoque viveu o extraordinário? O ordinário, o comum é nascer e... Por que ele não morreu, João? Porque ele andou com Deus. Ele agradou a Deus. Ele permaneceu em comunhão com Deus. Ele ficou agarrado com Deus. Quem aqui já viu uma criança que é agarrada com alguém? Com o pai, com a mãe, com o tio, com alguém? Quem já viu? E a criança é agarrada, onde vai, está ali. O adulto vai, a criança agarra no pé e vem pendurada. Já viu criança que agarra e pendura na perna? Quem já viu? Eu já vi. Eu já tive o privilégio de ter a minha perna agarrada e... É a coisa mais gostosa. Agarrado. Enoque andou com Deus agarrado desse jeito. Eu ministrei no ano passado, ou retrasado, sobre Enoque, e a tradução mais literal de Enoque andou com Deus, é Enoque andou sob os pés de Deus. Enoque pisava sobre os passos de Deus, e hoje nós temos, o salmista entendeu isso e escreveu, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Eu vou pisar onde Deus está pisando, eu vou andar onde Deus está andando, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça e está fazendo.
Eu quero ser conhecido por ser um com Deus. Essa foi a oração que Jesus deixou para os discípulos. Tem discípulos de Jesus hoje aqui? Para que eles sejam um como eu e o Pai somos um. Para que eles sejam um. O diabo quer dividir a igreja. O diabo quer dividir os casais. Um serve, um não serve. Um ama, outro não ama. Um perdoa, outro não perdoa. O diabo quer dividir a igreja. Mas Deus vem restaurar, unir, fortalecer, consolidar. Porque quem anda com Deus não vê a morte. Jesus diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Viverá. Extraordinário. Pela fé vivemos o extraordinário. O que é isso? Saber que isso aqui não é o fim. Porque o ordinário muita gente pensa: a gente vive aqui, acabou, só se vive uma vez. Não, irmãos, não se vive. Anota o que eu vou te dizer agora. Não se vive só uma vez, se morre só uma vez, exceto quem ressuscitou. Tirando quem ressuscitou, só se morre uma vez. Viver se vive todos os dias. E o que você está fazendo com a sua vida todo dia? Eu não vivo só uma vez, eu vivo hoje, vivi ontem. Amanhã, se Deus não quiser me levar hoje, viverei novamente. Mas morrer, Hebreus 9:27, ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Tem gente que, para viver uma vida louca no pecado, diz que só se vive uma vez e não percebe que está morrendo para a eternidade por causa do pecado. Enoque ficou agarrado com Deus. Alguém aqui quer viver o extraordinário de Deus pela fé? Quer ficar agarrado com Deus? Nós temos 3 dias aí pela frente. Pastor, o senhor preparou essa mensagem para isso? Não, não preparei, mas quando veio isso eu fiquei muito feliz. Está no meu esboço isso, tá? Tem tempo ruim não. Aqui é transparência. A hora que chegou essa parte, Enoque ficou agarrado com Deus e tal. Eu falei: Deus, o Senhor nos deu aqui 4 dias seguidos. Hoje, amanhã, depois da manhã e depois de amanhã. E não ri assim não, João, porque eu marco quinta e sexta também. Sexta tem para as mulheres aí, para as amigas de Jesus, para as mulheres únicas, para as mulheres comuns e extraordinárias. Porque os dois são de honra. O comum e o extraordinário. Quem está entendendo? Só que eu quero ir além do comum. Eu quero honrar Deus, eu quero ser fiel na vida comum, de modo que Deus diga: Rogério, vem para a galeria dos extraordinários. A galeria de heróis da fé não é a galeria dos únicos salvos, dos únicos que estão no céu. É daqueles que viveram a vida comum, mas também viveram uma vida extraordinária. Deixaram um testemunho extraordinário. Que o meu e o seu nome possam entrar nessa galeria para a glória de Deus, em nome de Jesus. Mas escolhas. Agarra. Agarra e não larga. Agarra com toda a tua força. Agarra como se a sua vida dependesse disso, porque na verdade depende. A minha vida depende de estar agarrado com Jesus. Sem Ele eu não conseguiria estar aqui pregando. Sem Ele eu nem estaria de pé hoje. E eu creio que mais muitos aqui não estariam de pé hoje. Agarra em Jesus. Anda sob os passos de Deus. Põe o próximo tópico, por favor, antes de eu ler o próximo versículo. Presta atenção nisso, olha o tamanho do amor de Deus. Somos criaturas de Deus. Irmãos, no começo, quando a gente lê Gênesis, diz que Deus nos fez do pó da terra e soprou sobre nós o Espírito, o fôlego de vida. Mas nos fez a sua imagem e semelhança. Aí nós, em Adão, desde Adão, pecamos. Ficamos separados dele. A criatura se rebelou contra o seu Criador. A criatura se revoltou contra o seu Criador. O desonrou, disse: eu não tenho que te obedecer, eu faço o que eu quero da minha vida, eu faço as minhas escolhas, eu vou quando quero, eu não vou quando não quero, eu como o que eu quero, eu deixo de comer o que eu quero. Veja se isso faz algum sentido. O doutor diz assim: se você continuar comendo essas coisas, você vai morrer mais cedo. Quando sai de lá, fala: você viu, você não pode? Quero nem saber, só se vive e continua se matando. O médico disse: você precisa começar a fazer exercício físico. Oh, você precisa. Irmãos, eu cresci ouvindo falar, eu cresci já ouvindo. Você precisa estudar inglês. E hoje, os nossos filhos, muitos deles, não querem nem saber. Não querem nem saber. Minha vida é só estudar. Esse dia eu tive uma conversa com o Rogerinho. Falei: Rogerinho, vem cá. Na hora. Rapaz, muito profético. Corre aqui, meu filho. Corre que é profético. Falei: Rogerinho, vem cá. O menino apareceu na porta na hora. Combinado. Entrosamos bem, né, filho? Corre, filho. Olha como é que correm os jovens de hoje. Correu.
Eu estou com vergonha de chamar ele de Rogerinho. Daqui a pouco, irmãos, eu vou falar Rogerinho. Que cresça em graça, sabedoria, fé, cheio do Espírito Santo. Ai, agora instalou. Falei com ele esses dias, Rogerinho, deixa eu te falar só uma coisa. Para os 15 anos já está atrasado. Dos 12 anos em diante. Sem falar a formação anterior, não vou estender aqui, senão... Dos 12 anos em diante. Quem quer ser alguma coisa lá na frente, já começou a fazer algo diferente. Você está com 15. Se você se preocupar só em, mas eu tenho que ter meu tempo de jogar videogame. Eu falei, tem que ter. Tem que ter o seu tempo. Vamos para Ribeirão, pus em cima da bicicleta. E, irmãos, pensa no menino, gostei, valente. Metade do caminho ele foi, parecia o Zé Buscapé. Quem lembra da família Buscapé? Eu não gosto disso aqui porque está horrível para minha perna, porque esse banco está doendo no meu mundo. Dei metade do caminho para frente. Quando ele acordou, joia, menino incrível. Mas eu preciso segurar firme, agarrar firme para sair o Buscapé. Mas foi valente, pedalou na terra, em ladeira, isso, aquilo e tal. Mas eu falei, você tem que ter o seu tempo de videogame, tem que ter o seu tempo no futebol, mas você tem que ter o seu tempo em Deus em primeiro lugar, que você já sabe que eu falo isso para você a vida inteira. E você precisa ter o seu tempo construindo o seu futuro. Você não vai construir seu futuro com 18 anos. Quem pensar em construir o futuro com 18 anos vai mendigar. Jovem, acorda. Eu quero namorar. Quantos anos você tem? Ai, pastor, já estou com 16. Mas você já tem o seu futuro construído? Então, é com ele, é com ela. Você vai mendigar. Nossa, pastor, o senhor estava até agora profetizando coisa boa. Não, isso aqui não é profecia. Isso é palavra de conhecimento, e não é nem bíblico. É entendimento. Mas é bíblico também, porque a Bíblia diz que o solteiro cuida de agradar a Deus. Pastor, o senhor é contra namorar em casa? Lógico que não, gente. Pastor, o senhor fica estragando, tentando atrapalhar os namoros da igreja. Pelo contrário, irmão, eu quero que o pessoal namore aqui dentro. Só que eu quero que cada um desses jovens, ao chegar nos seus 20, 25, 30, cheguem um dia para mim, pastor, e digam, pastora, eu quero agradecer. Porque se vocês não tivessem sido firmes comigo, eu não teria a mentalidade forte que eu tenho hoje. Eu não teria construído uma vida de sucesso que eu tenho hoje. Eu estaria desesperado, mendigando qualquer emprego, mesmo tendo um diploma na parede. Porque não pensa que o diploma é que resolve. Está cheio de diplomado mendigando. Está ou não está? E eu falei com ele ontem, tivemos uma conversa muito bacana. Foi ontem, filho, anteontem, né? Ou ontem. Falei, filho, eu estou querendo abrir os seus olhos. Como pai, pessoa que mais te ama no mundo, eu e sua mãe. Cresça. Estude. Vê o que você gosta, o que Deus chamou você. Se prepare. Porque hoje são 2, 3, 4, 5 anos de renúncia. Mas você vai passar o resto da vida colhendo. Quanto tempo? Dos 12 aos 18. Ou ele renuncia e foca em Deus e em estudar. Ou ele vive igual o jovem. Cara, não sei o quê. E vai passar o resto da vida mendigando. Vale a pena plantar 6 anos de intensidade e colher uma vida próspera, abençoada, bem-sucedida, em mesas, em portas, em oportunidades que fazem toda a diferença para o resto da vida. Quem entende isso? Vai lá, filho, Deus te abençoe. Ele nunca vai poder me acusar de não ter falado. Vocês são testemunha e o vídeo também. E tem gente que diz, eu nunca queria ser filho do pastor Rogério. Graças a Deus. Cada um aí. Irmãos, nós precisamos entender, a criatura se rebelou, faço o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, não quero estudar, não estou afim de trabalhar, não estou afim de me preparar, eu quero namorar, eu não quero isso, eu quero aquilo, calma, quem te criou te conhece melhor, ouve ele. Mas a criatura se rebelou, mas Deus é tão bom que ele olhou e falou assim, vamos fazer o seguinte, se vocês agora me derem ouvidos, e receberem o sacrifício que eu vou fazer por vocês, eu promovo vocês de criatura para filhos. Ainda bem que alguém deu glória a Deus. Que tem gente que talvez não entendeu a grandeza disso. De criatura para filho. Somos criatura de Deus, que nos amou tanto a ponto de sacrificar Jesus. É Deus, é filho. A fim de nos tornar o quê?
filhos, para que pudéssemos andar agarrados com Ele. Eu vou agarrar porque é meu pai. Ah, o que é isso? O que é aquele rapaz? O que é aquela menina que está agarrado? É o meu pai, eu estou agarrado com o meu pai. E que você tanto pega esse livro, e que tanto você beija esse livro, e que tanto você levanta a mão e dobra o joelho, e que tanto você vai nessa igreja, e que tanto você entra no quarto e fecha a porta, e que tanto jejum você faz, é porque eu estou agarrado com o meu pai. Eu quero ficar agarrado com meu pai. Se for para morrer, eu quero morrer agarrado com meu pai. Estevão morreu agarrado com o pai. Cada pedrada mostrava o amor, a lealdade de Estevão, que não praguejou, não amaldiçoou, mas viu os céus abertos, Jesus sentado à direita do pai, e ainda disse: Senhor, não leve em conta o pecado deles, como Jesus fez, eu também faço. Eu estou tão agarrado em Jesus, eu estou tão agarrado à visão da cruz, que quando me apedrejam, eu repito o que Jesus fez quando o crucificaram, irmão. Evangelho é isso. Essa é a mensagem bíblica para a igreja. Essa é a mensagem bíblica para a igreja. Estou tão agarrado com Deus que as pessoas começam a me confundir. Tão agarrado com Deus que as pessoas dizem: Jesus andou entre nós. Eu vi alguém que parecia demais com Jesus. Eu e você precisamos andar agarrados com Deus. Quando Deus nos criou, quando Deus criou o homem, era comum o homem se relacionar com Deus. O pecado entrou e separou o homem de Deus. O homem precisou de uma intervenção extraordinária. Olha que forte isso. Eu ouvi uma coisa ontem que me marcou. Amor e ódio são perigosos. Amor e ódio são duas formas de intensidade. E há coisas que nós não podemos nem amar e nem odiar. Uma delas é o dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro é a causa de todos os males. Não, de grandes males. O amor ao dinheiro. Mas o ódio também. Porque ódio também é uma forma de idolatria. Odeio aquela pessoa. Perdoa ela, não perdoa. Você está idolatrando um sentimento ruim que está te afastando de Deus. Isso é idolatria. Tem gente que tem ódio ao dinheiro. Deus me livre. Não, eu sou de Deus, eu sou pobre e feliz com Jesus. Ei, Deus não quer que você seja pobre e nem que ame o dinheiro. Nem odeie, nem ame. Cuidado. Amor no lugar errado e ódio. Cuidado. Ódio só serve ao pecado. Odeio o pecado. Nem ao pecador a gente pode ter ódio. Porque o pecador também tem o mesmo Redentor que eu e você, que morreu por ele. Nós também somos pecadores amados pelo Pai. Quem entende isso? Odiamos o pecado, não o pecador. Amamos a Deus, amamos o próximo, não ao pecado, não às coisas, à idolatria. Irmãos, nós precisamos viver tão agarrados com Deus, amando tanto a Deus, que as pessoas olham para a gente e dizem: eu vejo Deus em você. Que a gente venha ouvir muito isso essa semana também, em nome de Jesus. Eu vou parar na metade da mensagem, põe o próximo tópico e a gente ora. Domingo que vem eu continuo, mas eu creio que essa mensagem já começou a sacudir alguém aqui na igreja. Eu creio que já valeu muito a pena ter vindo essa manhã. Quer viver o extraordinário? Alguém quer? Alguém quer? Faça algo além do ordinário. Tem gente que não vai nem no normal. Talvez domingo que vem eu te fale. Quando Jesus disse: se te mandarem andar 1 milha, vai com ele 2. Para viver o extraordinário, vai além do ordinário. Se alguém te pedir a capa, dá também a sua túnica. O pastor marca uma consagração de 3 dias. O pastor diz que quarta tem quarta profética para quem quer crescer em fé. O domingo é o dia de adorar a Deus, é dia de honrar a Deus. Nós temos os tributos que honram a Deus e mantêm essa casa de oração. Tiram um peso, um estresse, um desgaste desnecessário na vida da nossa igreja, dos nossos pastores, dos nossos líderes. E a gente desonra essas coisas. E diz que está vivendo agarrado com Deus. A gente despreza essas coisas. Não, minha agenda não comporta um culto no meio da semana.
Ah, não comporta, porque eu preciso fazer dinheiro, porque eu preciso fazer, porque eu preciso descansar, porque eu preciso. Deus é recurso, Deus é descanso, Deus é renovo, Deus é visão, Deus é sabedoria, Deus é mais do que suficiente. Enquanto você e eu acharmos que qualquer outra coisa está acima dele e ocupa um lugar que é dele, a gente ainda não está se movendo para o extraordinário. A gente vai viver o ordinário, o comum, joia. Mas quem tem expectativa em ver o extraordinário, vai além do comum. Faça algo além do ordinário. Quer viver o incomum grandioso? Alguém quer? Faça algo além do comum, do pequeno ou do mediano. Que a partir de hoje eu e você venhamos tomar essa decisão. Eu vou viver uma entrega maior. Eu vou viver uma obediência, uma submissão, uma paixão, um fervor maior. Eu vou me agarrar com Deus essa semana. E vou ter a semana mais agarrada com Deus da minha vida. E vou ouvir que aquilo que era raro agora foi liberado sobre mim. Porque pela fé eu já estou vivendo o extraordinário de Deus. Só quem crê concorda diz? Pode aplaudir a Jesus porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor.